amém? Isaías 49, versículo 15. Glórias a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta esqueça ou esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Versículo 16: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Tome seu assento. Continue glorificando o nome do Senhor, porque para isso viemos a este lugar. Amém? Para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Aqui no Salmo, ou quer dizer, em Isaías, rapaz, já foi Gênesis, Salmos. E aqui em Isaías, nós temos essa mensagem. Quando nós lemos o capítulo todo, nós entendemos melhor o que estava escrito ali, ou pelo menos o que estava direcionado. Mas nesse versículo, especificamente no versículo 15 e no versículo 16, nós observamos dois pontos importantíssimos. E eu creio que tem a ver, em cima do que o pastor falou, em cima do que a irmã cantou, eu estava meditando e estava vendo, aleluia, que muitas vezes nós chegamos diante do Senhor com indagações, com perguntas. Queremos ter uma resposta da parte de Deus. Será que Deus está comigo? Será que essas coisas que estão acontecendo, por que essas coisas estão acontecendo? Não é? Mas nós ouvimos aqui o testemunho, que o irmão cantou, adorou a Deus ainda no meio de uma provação, no momento de uma dificuldade. Quando nós entramos aqui nessa passagem, nessa mensagem, basicamente, nós encontramos duas coisas importantes aqui nesse versículo. Ele diz assim: pode uma mãe esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? E isso é somente uma pergunta. Na continuidade desse versículo, ele diz: mas ainda que ela se esquecesse. Ele não está dizendo que ela vai esquecer. Ele está dizendo: mas ainda que ela venha esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Amém, irmãos? Amém. Uma coisa muito interessante nós entendermos aqui nesse versículo são duas coisas. A primeira, o amor de Deus. E a segunda coisa é o lembrar, não é? Inclusive o irmão também faz menção a respeito disso, não é? Lembrar. Será que Deus está perdendo a memória ou qualquer coisa? Foi a expressão que ele usou, para que a gente possa entender, irmãos. Deus está lembrado de nós. Amém. Ele sabe exatamente onde nós estamos, o que estamos passando e as coisas que nós estamos vivendo para a glória do seu nome. Na hora certa, ele se levantará para nos abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Uma das coisas aqui que o escritor do livro, ele tenta comparar, ele tenta colocar de forma que a gente possa entender. Então, ele não achou na terra nenhum outro amor que ele pudesse comparar com o amor de Deus. Então, o mais próximo que ele pôde entender, pelo menos na vida humana, é o amor de mãe. Ainda que hoje em dia, como já foi mencionado aqui, nós estamos nos últimos tempos da igreja na terra. O Senhor estará voltando para levar a sua igreja, então é necessário que nós nos preparemos. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que nesses últimos dias vão se levantar pai contra filhos, filhos contra pai, e tudo isso está acontecendo. O amor das mães, dos pais, o amor de muitos tem esfriado, o amor de muitas, pelo menos dentro da igreja e fora também, tem esfriado. E nós temos visto que aqui esse escritor, ele tenta dimensionar o amor comparando com o amor da mãe. Porque ainda que o pai o ame, o pai não consegue amar como a mãe ama. Não é? Porque a mãe, ela carregou, não é? Fez parte dela, é parte dela, não é? Então não existe outro amor na terra comparado com o amor da mãe. Então ele diz aqui, nesse versículo,
não é? Ele tenta expressar isso, ele tenta trazer essa ideia. Ele diz, ainda que uma mãe esqueça, ou seja, o amor maior que existe no mundo, que é o amor da mãe. Ele diz, ainda que a mãe esqueça, ele diz assim, o Senhor nunca vai esquecer de você. Glória a Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o amor comparado, eu me lembro que o amor de mãe, irmãos, é uma coisa tão tremenda, que o amor da mãe, ela não consegue ver o defeito do filho, né? Ela não consegue ver o defeito. A pessoa pode ser a pessoa mais, do jeito que for, a mãe consegue ver as coisas boas e não consegue ver o defeito. Eu me lembro de uma reportagem que foi feita, e eu achei muito interessante, porque o rapaz estava fazendo uma reportagem, porque havia um senhor, e esse senhor estava, ele era do exército, estava marchando, né? E naquelas marchas, você sabe que é tudo muito sincronizado, a marcha é algo bem sincronizado, né? É algo bem coordenado. E a história conta que o rapaz estava no passo trocado. Enquanto um dava um passo para frente, ele dava para a próxima perna. Então ele estava com o passo trocado, né? E quando terminou toda aquela parada e tal, então o repórter foi perguntar para a mãe, olha, tá, você é mãe daquele soldado? Ele disse, sou. E ali toda orgulhosa, né, porque havia feito aquela apresentação, aí ele pergunta para ela, mas me diga uma coisa, e o que você acha do seu filho ter trocado o passo, estava com o passo errado? Ela disse, não, ele não estava com o passo errado, ele estava com o passo certo, os outros todinho que erraram. Né? Todo mundo errou, só ele estava com o passo certo. Ou seja, a mãe consegue apagar tudo e consegue ver algo que a gente não vê. Porque ela criou, porque faz parte dela, porque está intrínseco, vai estar ali, faz parte dela. Eu quero te dizer nessa noite, não importa como as pessoas te veem, não importa como o mundo te vê, Deus está olhando para você, foi Ele quem te criou, foi Ele quem te amou primeiro e para ti, a bênção de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, dê glória a Deus nessa noite, aleluia, porque não existe como Deus esquecesse daquele que cria. O Salmo 139, ele diz que tudo ia sendo formado em nós, ia sendo escrito no seu livro, aleluia, e cada coisa que ia sendo formada, entretecida no ventre, ele ia escrevendo e guardando, ou seja, aleluia, a palavra de Deus diz que antes de Jeremias nascer, o Senhor já o conhecia, aleluia. Eu quero te dizer nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele te ama e Ele está olhando para você, e ainda que uma mãe venha esquecer-se do filho que cria, e não se compadeça do filho do seu ventre, aleluia, o Senhor está dizendo, eu jamais me esquecerei de ti. Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa que nós vemos nesse versículo é o lembrar de Deus. No versículo 16, ele diz da seguinte forma, eis que na palma das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Amém, irmãos? Amém. É muito interessante, irmãos, nós tentarmos analisar esse texto. Nós entendemos que essa é uma linguagem poética, que essa é uma linguagem para que a gente possa entender, como nós falamos. O escritor tentou comparar o amor de Deus, não é? O amor da mãe com o amor de Deus, o amor maior, ele faz uma comparação. Da mesma forma, irmãos, ele entra no versículo 16, dizendo, eis que na palma das minhas mãos eu te tenho gravado. Não que Deus escreveu o nome de cada pessoa na palma da mão dele. Não é que isso esteja como se fosse assim, olha, eu coloquei o nome aqui, isso é só para a gente poder entender. Porque Deus não precisa desses métodos para lembrar de alguma coisa. Quando nós olhamos, nós muitas vezes, não é? Eu não sei se você também tem essa mesma dificuldade de algumas vezes lembrar alguma coisa, não é? Algumas pessoas anotam no papelzinho e colocam na geladeira. Você já aconteceu isso?
né? Você coloca ali na geladeira para lembrar que eu preciso fazer isso, né? Alguns que são um pouquinho mais exagerados, às vezes eu marco uma fitinha no dedo, né? Marca aqui no dedo, deixa uma fitinha lembrada para lembrar, não, o que é isso aqui? E às vezes esquece, por que eu amarrei mesmo essa fita no meu dedo? Né? Às vezes a gente usa todo o método. Eu acho que o telefone acabou de estragar a nossa memória, na verdade, não sei os irmãos, né? Pelo menos os que nasceram antes do telefone celular, né? Eu me lembro que antigamente a gente sabia bem uns 50 telefones de memória. A gente sabia o nosso, da mãe, do tio. Todo mundo sabia. Quando sabia, você ligava para um, dizia assim, você sabe o telefone fulaninho, a pessoa dizia de cabeça. Era algo tremendo, né? Hoje a gente colocou tudo no celular. Às vezes a gente não lembra nem do nosso, mas qual é o meu número mesmo? Deixa eu ver. E quando lembra do nosso, da nossa esposa, é uma dificuldade para lembrar, né? Ou seja, às vezes é a dificuldade. Mas por quê? Porque a gente começa a se utilizar de recursos para tentar lembrar. Não, já sei, está no meu celular, vai lá e busca, né? São os recursos que nós usamos para tentar lembrar. Isso que o escritor escreveu aqui é somente uma maneira dele dizer assim: Deus nunca esqueceu de você. Aleluia. Ele te tem gravado nas mãos deles, ou seja, Deus não precisa de nenhum recurso para ir buscar, porque Deus não esquece. Ele está lembrado desde o primeiro dia, a primeira promessa que Ele te fez. Aleluia. Quando Ele te falou, vou te levar para aquele lugar distante, e lá eu vou te usar para a glória do meu nome. Lá muitas pessoas conheceram meu nome através de ti. Isso é para que você saiba que Deus ainda está no controle da tua vida. É Ele quem guarda os teus passos, e quando você anda, Ele está contigo. E se você ainda não está vendo, não se preocupe, porque Ele está guardando e abençoando para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. É a maneira que nós temos, às vezes, de querer ser lembrado, irmãos. Algumas pessoas têm aquela facilidade, quer ser lembrado. Ele quer ser lembrado, e é muito bom quando está tudo bem conosco, sim ou não? Todo mundo se lembra da gente. Quando você está lá em cima, todo mundo se lembra. No Natal, as pessoas fazem questão de te ligar, né? Liga para você: olha, pastor, tudo bem? Olha, irmã, está tudo bem? Como é que estão as coisas? Como é que está a sua vida e tal? Quando você está lá em cima, todo mundo lembra. Mas quando está lá embaixo, a gente fica esperando o telefonema. A gente fica esperando que alguém se lembre, e ninguém se lembra de nós, né? Quando nós estamos passando no vale, irmãos, ninguém lembra que você existe. Ele só se lembra quando você está lá em cima da montanha. Ele só se lembra, aleluia, do que você fez, das coisas que aconteceu, quando está lá em cima da montanha. Quando estamos no vale, pouca gente se lembra, aleluia. Mas eu quero te dizer nessa noite, o Senhor está lembrado de nós. Aleluia, Ele te tem gravado nas suas mãos. Aleluia, a promessa dele ainda vai se cumprir. O que ele prometeu, ele cumprirá, para a glória do nome dele. Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite, porque tudo que Deus falou, ele vai cumprir. Tudo que ele falou, ele vai cumprir. Algumas pessoas ficam, tentando tentar explicar as coisas que não se cumpriram. As coisas que não se cumpriram foi porque Deus não falou. Porque o que ele fala, ele cumpre. Amém. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém. Quando ele diz, vou fazer, ele já sabe que a gente ia errar ali, ele já sabe que a gente ia tropeçar ali, ele já sabe que a gente ia errar ali, mas ele sabe também que ele iria nos levantar e ele iria cumprir a promessa para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo, porque ainda que uma mãe venha esquecer-se do filho que criou, ou do filho do seu ventre, ele diz: eu todavia não me esquecerei de vós. Aleluia, glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Como nós falamos, irmãos, é bom ser lembrado.
É bom quando a palavra de Deus diz assim, o Senhor se lembrou. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, sim, agora é no livro do Gênesis. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir o diácono Mateus aqui para pegar aquela garrafa ali para mim, por favor. Isso, aquela garrafinha ali. Obrigado. Glórias a Deus. Abriu no livro do Gênesis, no capítulo 8, irmãos. Você vai ver a expressão, e Deus lembrou. Algum desavisado pode querer dizer, então, será que se Deus lembrou é porque ele esqueceu? Não é? Se ele lembrou é porque ele esqueceu de alguma forma. Não é? Logo no começo, no versículo 8, no capítulo 8, versículo 1, diz assim, e o Senhor lembrou-se de Noé. A expressão lembrar aqui não está dando a conotação de que ele havia esquecido. Essa conotação de lembrar aqui não é que ele havia esquecido de Noé e agora estava lembrando, eita rapaz, esqueci Noé lá dentro da arca. Não. Não é que ele havia esquecido Noé no momento em que mais Noé estava precisando dele, porque, irmãos, quando a promessa vem é uma coisa. Quando a promessa vem, olha, vou te levar, vou fazer, a gente se alegra, a gente recebe aquilo com uma fé, a gente se anima, e aí daqui a pouco vai passando o tempo, e aí Deus começa a cumprir. Foi assim comigo, quando Deus me trouxe para os Estados Unidos, foi da mesma forma, Ele me deu a palavra no Brasil, e quando eu estava chegando aqui, irmãos, eu me lembro como se fosse hoje, eu entrando no avião e dizendo, meu Deus, eu estou indo para os Estados Unidos, e estava ali sentado e dizendo, Deus, Tu és maravilhoso, Tu cumpriste a Tua promessa era que eu iria chegar naquele lugar. A primeira coisa que eu fiz ao sair do Brasil foi dizer, mãe, eu estarei chegando às 8 horas da manhã nos Estados Unidos, a tal hora nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil vai ser às 8 horas da manhã. Então, por favor, esteja orando por mim, porque eu vou precisar de passar ali, né? E a minha mãe começou a orar, e quando eu viajei, ela abriu a Bíblia, e quando ela abriu a Bíblia, ela se encontra aqui numa passagem bem próxima daqui, aqui no capítulo 45, e ela diz assim, ela abriu a Bíblia assim, eu não aconselho ninguém fazer isso, por favor, não é? Mas ela tem essa especialidade com Deus, não é? Eu não quero que ninguém faça isso para depois não cair em outro versículo, não é? Ela gira a Bíblia assim, abriu a Bíblia e colocou o dedo, não é? Não faça isso não é? Porque você pode estar querendo uma resposta e você pode abrir naquele versículo, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, e aí você talvez não goste do versículo, não é? E a minha mãe abriu o versículo, porque Deus sempre falou muito com ela dessa forma. E ela abriu o versículo e colocou a mão. E quando ela abriu os olhos, ela começou a ler. Né? Ela disse, Deus, vai ali na frente. Não é? Abre as portas, meu filho está chegando ali. Me dá uma resposta se o Senhor, não é, está. E aí quando ela abriu, ela leu aqui no capítulo 45, versículo 2. Ela diz assim, eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chamou pelo teu nome. Ela disse, glórias a Deus. Deus vai abrir as portas, glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Quando eu cheguei aqui, não houve nenhuma dificuldade. Entrei e tudo aconteceu como Deus havia prometido. E depois de um pouco de tempo aqui, a gente vendo toda essa maravilha, né? Chegando aqui, vendo toda essa beleza que é os Estados Unidos e tanta coisa, as coisas começaram a apertar, as dificuldades começaram a apertar, e eu comecei a querer lembrar a Deus, Deus, tu lembra que o Senhor me falou que ia me abençoar aqui?
O Senhor me falou que iria me abençoar, que esse lugar era o lugar da minha bênção. Inclusive o Senhor falou que iria diante de mim, abriria os caminhos, despedaçaria os ferrolhos de bronze, as portas. Senhor, aleluia, a gente quer ser lembrado na hora que a coisa dificulta, que as coisas vêm ficando apertadas. Mas eu quero te dizer nessa noite, o Senhor não esqueceu de nenhuma promessa que Ele te deu. Aleluia, Ele te tem escrito nas suas mãos, e na hora certa, no momento certo, Ele te abençoará para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Noé, irmãos, a palavra Noé significa descanso no hebraico. Significa descanso. Eu fico imaginando, irmãos, Noé quando recebeu a promessa, ele dizendo assim: olha, vai lá e faz uma arca, porque ali você será salvo, você e sua casa, e todos que entrarem contigo, e os animais que entrarem contigo. Eu fico imaginando, irmãos, o carinho de Deus com Noé. Noé andava, e a palavra de Deus diz que, no capítulo 6, se eu não me engano, diz a palavra de Deus que Deus andava com ele. Eu imagino aquela intimidade que Noé tinha com Deus, a ponto, irmãos, dele dizer: faz uma arca no lugar onde não tinha, não é? Como se fazer uma arca. Uma pessoa que não era um profissional nessa área, mas ele vai lá e faz a arca em obediência à palavra de Deus. Quantos anos se passaram? Muitos anos passaram. As pessoas olhando e dizendo: o que é que você está fazendo aí? Olha, eu imagino as pessoas passando, olhando para ele, perturbando, dizendo: mas o que é que essa pessoa está fazendo aí? O que é que você está fazendo? Eu estou fazendo o que o Senhor mandou eu fazer. Eu estou esperando na promessa que Ele me deu. Aleluia. Eu fico imaginando as pessoas dizendo: mas isso aí não vai servir de nada. Olha onde nós estamos, o lugar aqui não tem possibilidade de se usar essa arca. O que é que você está fazendo então grande? Para que isso? Ele dizia: não me importa, eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer. Aleluia. Às vezes a pessoa diz assim: mas por quê? O quê? Mas por que você está fazendo isso? Não, eu estou fazendo porque Deus me mandou fazer. Aleluia. Você vê essa arca, ela vai ser cheia para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, porque é promessa dele. Aleluia. Que aqueles, aleluia, que vai ver a bênção de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Primeiro dia que eu entrei aqui, eu fiquei encantado. Foi feito o primeiro dia que eu vi neve. A coisa era tão linda, irmãos. Eu andando assim, lá em Nova York, aquela neve caindo, eu pensava que eu estava no céu. A coisa mais linda do mundo, a neve caindo, e eu olhando assim: meu Deus, que coisa maravilhosa. Não é? O primeiro dia a gente fica assim encantado, o segundo dia a gente diz: olha, ainda está caindo. No terceiro dia em diante a gente diz: isso ainda está caindo, eu preciso sair. Não é? A gente já começa, às vezes eu fico imaginando Noé, irmãos, entrando na arca. A promessa de Deus está se cumprindo, as coisas que Ele falou estão se cumprindo, glórias a Deus. E ele entra, vamos resumir a história, para que a gente possa dar continuidade. Ele entra na arca, ninguém ouve a sua pregação, ninguém entra na arca a não ser ele, a família dele, os filhos e a nora, e eles entram na arca. Os animais vêm entrando pelo comando de Deus, para que os animais entrem. Os animais entram ali, e vai entrando de 2 em 2, de um grupo, e 7 de outro grupo, vão entrando na arca, e daqui a pouco as portas são fechadas. Ele fecha a porta, o Senhor fecha a porta por fora, e eu fico imaginando: e agora? Não cai água. Primeiro dia não cai água. Eu fico imaginando ele dizendo: e agora? O pessoal vai sair, vai ficar, né, zombando de mim. O segundo dia não cai água. Eu fico imaginando, irmãos, o temor que ele ficou: e agora? Fico até imaginando, irmão, que alguma vez ele deve ter pensado assim: vou matar os animais, isso aqui é coisa minha. Vou ficar aqui, eu tenho animal suficiente para eu comer muitos anos. Eu não vou sair, porque se eu sair, o pessoal vai perguntar para mim o que é que houve. Cadê a água? Cadê a água que não caiu? Passou-se o primeiro dia, passou-se o segundo. E eu fico imaginando, aumentando a tensão. Aleluia, mas como tudo que Deus promete se cumpre.
aleluia, chega o dia em que a água começa a cair, aleluia, e ele diz: glórias a Deus, a promessa de Deus se cumpriu, a promessa de Deus está se cumprindo, e a arca começa a subir, as pessoas imaginam batendo a porta, querendo entrar, aquela confusão, aquela agonia, e ele lá dizendo: glórias a Deus, estou aqui guardado, estou liberto, estou guardado com a minha família. Eu fico imaginando, irmãos, depois de uma semana, 2, 3, que ele estava passando lá dentro, as águas não baixavam, ali a água não descia. Eu fico imaginando, irmão, depois de muito tempo que ele passa ali, aleluia, depois de 6 meses naquele lugar, sem nada, sem ter nenhuma resposta de Deus, sem ter mais nada acontecendo. Ele manda uma pomba, ele manda o corvo, né? Ele manda a pomba, ele fica com esperança de que aconteça alguma coisa, aleluia. Quando chega no capítulo 8, aleluia, depois de estar passando toda aquela angústia de não ter a resposta, de não ter a solução para a sua vida, ele chega no capítulo 8, então Deus disse: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais e de todo o gado que estava com ele na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra e as águas começaram a diminuir. Escute, aleluia, quando eu fiquei imaginando isso, eu fiquei tentando dizer: mas o que significa que Deus lembrou-se de Noé? No hebraico a palavra está querendo dizer no sentido que Deus entrou em ação por Noé. Não significa que ele havia esquecido, significa: é hora de te abençoar. Eu quero te dizer nessa noite: descansa no Senhor, porque vai chegar o capítulo 8 da tua vida, aleluia, e o Senhor vai dizer assim: agora eu me lembrei dele, é hora de agir pela vida dele, pela vida dela, é hora de mudar toda essa história. Ele vai mandar um vento para diminuir as águas, os problemas, e a resposta do Senhor chegará, aleluia. Em nome do Senhor. Pode uma mãe esquecer-se do filho que cria, mas eu, Senhor, jamais me esquecerei de vós, porque te tenho gravado nas minhas mãos, diz o Senhor dos Exércitos. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Davi, irmãos, poderia se utilizar também dessa expressão, não é? Será que Deus esqueceu de mim? Porque quando o profeta vai à casa do seu pai, Jessé, para trazer para ele, para levar para ele, ungir o rei de Israel, estavam todos os outros irmãos ali, menos Davi. Chega lá o profeta para ungir, ele olha, o pai diz assim: traz aquele ali, e aí ele olha, começa e diz: não é esse aí não que eu quero não. E depois traz o outro, ele diz: também não é esse. Traz o outro, também não é esse. E eu fico imaginando, irmãos, depois de ter mostrado todos os seus filhos, o profeta disse assim: acabou-se os teus filhos? Ou seja, acabou-se aquilo, porque Deus mandou vir ungir o profeta, o próximo rei de Israel. Ele me mandou para ungir o próximo rei de Israel. Onde então? Acabou-se os teus filhos? Ele lembrou, ele disse: opa, tem um. Tem um ainda que está guardando ainda as ovelhas lá. Ele disse: ninguém se senta enquanto ele não chegar. Vai chegar o momento em que o Senhor vai te trazer, aleluia, que o Senhor vai mandar te buscar e trazer novamente para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda que todos tenham esquecido, ainda que todos hajam esquecido, o Senhor não se esqueceu de ti. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Aleluia, pastor, mas as coisas estão difíceis, a situação está difícil. Eclesiastes capítulo 3 e o versículo 1 diz: tudo tem um tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Aleluia. Às vezes a gente está dizendo: ah, pastor, mas então o momento agora é de chorar, não é o momento, é de passar a prova. Mas lá no livro de Daniel capítulo 2 versículo 21, a palavra de Deus diz: ele muda os tempos. Aleluia. Ainda que o tempo esteja contra, ele pode mudar os tempos e os reis e te abençoar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Deus quer abençoar, nada
nada vai impedir o trabalhar de Deus. Quando Ele começa a mover, e quando Ele diz, eu lembrei, ou seja, é hora de abençoar, não tem porta fechada, não tem advogado dizendo não tem jeito, aleluia, não tem ninguém dizendo esse aí não vai passar, não vai ser ninguém, porque o Senhor levanta a sua mão, a sua voz, e a terra se derrete. Quando Ele começa a agir, ninguém pode impedir o seu agir. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus muda os tempos. Diga assim, Senhor, muda os meus tempos. Aleluia. No livro dos Salmos, capítulo 31 e versículo 15, nos ensina o que é necessário para que os tempos sejam mudados. Olha o que diz lá no livro dos Salmos 31, Salmo 31, versículo 15: os meus tempos estão nas tuas mãos. Dê glória a Deus nessa noite. Você confia de colocar os teus tempos na mão do Senhor? Você confia de colocar na mão dele os teus tempos, os teus dias? Aleluia, porque quando nós colocamos a nossa vida na mão do Senhor e dizemos, Senhor, os meus tempos estão nas tuas mãos, nós confiamos que Ele vai abençoar na hora certa, no momento certo, para a glória do nome de Jesus. Lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 2, ele diz assim, ó, escreve essa palavra, aleluia, numa placa tão grande, que uma pessoa que passe correndo, veja e leia o que está escrito. Às vezes nós ficamos com medo de ouvir a voz de Deus e saber que o tempo dele está, que os teus tempos estão na mão dele, e que na hora certa, no momento certo, ele vai agir e vai mudar todas as coisas. Então creia em nome do Senhor e escreve bem grande, fale bem alto e diga, meus tempos estão na mão do Senhor, e na hora que ele quiser, ele muda a situação e abre de novo a porta para a glória do nome do Senhor. Deus não te trouxe a este lugar para ser humilhado, para viver perdendo, para viver destruído, não. O Senhor te trouxe com propósito, e é um propósito de vida. Ainda que todos tenham esquecido de você, Deus está dizendo, eu não me esqueci de vós. Aleluia, Deus está lembrado. Aleluia, não pense que você vai voltar envergonhado, não, porque o Senhor tem promessa, e quando Ele tem promessa, Ele cumpre. Ele sabe exatamente onde você está. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Você sabe, feche os seus olhos. Eu sinto que o Espírito de Deus está aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, eu não quero ir mais adiante, eu não quero levar mais adiante, aleluia, porque eu entendo que Deus está aqui nessa noite e está abençoando a cada momento as nossas vidas. Às vezes nós ficamos preocupados, dizendo, Senhor, Pai amado, o que está acontecendo? Por que o Senhor não me vê? Mas eu quero te dizer que o Senhor sabe exatamente onde você está. Mas meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Deus sabe exatamente o que está acontecendo com a sua vida. Essa semana eu estive escutando um testemunho de um pastor, contando o testemunho de um americano aqui. Escute em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse americano, irmãos, o nome dele era Ken Gall. Na década de 80, ele estava dentro do seu carro dirigindo para um outro lugar, junto com seus filhos, sua esposa, e ele foi assaltado por um pensamento, não é? A expressão que a gente usa, assaltado, às vezes pensa outra coisa. Ele foi tomado por um pensamento de que, será que Deus sabe onde é que eu estou? Será que Deus sabe onde é que eu estou agora? E ele começou a querer duvidar daquilo. Será que Deus sabe? E pensando ali, tomado, um dos filhos dele disse, papai, eu quero comer pizza. E isso foi publicado aqui nos Estados Unidos, no Brasil, foi uma mensagem tremenda. E ele parou, né, em um desses malls assim, desses, né, lugarzinho assim pequeno, e ele parou o carro, e ele disse, vai, e falou com a esposa, vai ali, vai comer, vamos comer você e os meninos, que eu vou ficar por aqui mesmo. E aí ele saiu um pouco assim, enquanto eles foram comer, ele ficou andando ali, comprou um negocinho e tal. E quando ele estava voltando para o carro, naquela época não tinha o celular ainda,
né? Na década de 80, não tinha aquele celular ainda, essa facilidade que nós temos hoje. E diz que quando ele estava passando o telefone, o orelhão tocou, que era muito comum naquela época, né? O telefone tocou, e ele foi lá no telefone, colocou a mão no telefone e atendeu. E quando ele atendeu, a telefonista disse: olha, por favor, eu gostaria de falar com o senhor Ken Galvin. Ele disse: como? Como assim que você quer falar com Ken Galvin? Ela disse isso. Não, eu quero falar com Ken Galvin. Você sabe quem é? Ele disse: não, eu sou Ken Galvin. E ela disse assim: então é com você mesmo que eu quero falar. Ele disse: não, moça, mas a senhora não está entendendo. Eu estou aqui no meio da rua, no meio do nada, eu não estou no meio do escritório. E a mulher não escutava ele. Dizia assim: olha, o senhor Ken Galvin, olha, tem uma senhora aqui que quer falar com o senhor. E aí ele coloca outra pessoa para conversar com ele. A outra pessoa começa a conversar com ele, e aí diz assim: o senhor Ken Galvin? Ele disse: sim, pois é, senhor Ken Galvin, eu sei que o senhor está aí no seu escritório. Ele disse: não, moça, eu não estou no meu escritório. Isso aqui, eu não estou no meu escritório, é isso que eu estou tentando lhe explicar. Eu estou aqui no meio do nada, aqui no meio da rua, no meio da estrada, aqui tocou o telefone, eu atendi, a mulher nem entendeu o que ele estava falando, chorando do outro lado, disse: moço, o senhor Ken Galvin? Ele disse: sou, então é com o senhor mesmo que eu quero falar. E aí ele cala para ouvir o que ela tem dizendo, e ele diz assim: olha, moço, eu estava para suicidar. E antes de suicidar, eu fui escrever uma nota. E quando eu fui escrever uma nota, eu comecei a pensar no que o senhor havia me falado alguns anos atrás, alguma coisa nesse sentido. E aí ele diz assim, e aí veio os números na minha cabeça, eu anotei os números que estavam na minha cabeça e passei para a telefonista. Por isso que eu estou escrevendo aí, ligando para o seu escritório. Ele disse: agora eu entendi. Pode falar, moça. Aleluia. Ela começa a falar: moça, eu preciso de uma palavra. Ele diz: moça, eu quero te dizer uma coisa. Deus sabe onde você está. Aleluia. Eu sei que você está passando. Ele diz assim: olha, e ele começa a falar com ela. E quando ele termina, que a esposa dele chega, ele disse: olha, mulher, Deus sabe onde nós estamos. Eu quero te dizer nessa noite, em nome do Senhor, pode ser que a tua mãe tenha te esquecido, que os teus parentes te esqueceram, aleluia, que o teu chefe, que todos esqueceram de você, os seus amigos, mas eu quero te dizer em nome do Senhor, o Senhor está mandando eu te dizer nessa noite: eu não me esqueci de você, eu te tenho gravado nas minhas mãos, aleluia, eu tenho, aleluia, escrito o teu nome nas minhas mãos, está aqui escrito, Adiza, aleluia, aleluia, o teu nome está escrito nas minhas mãos, aleluia, ele tem o nome escrito nas mãos, ninguém vai tocar, aleluia, o Senhor está te guardando para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glorifica o nome do Senhor nessa noite.